Olá, eu me chamo Joellen Cavinato e sou acadêmica do curso de Agronomia da Unijuí. Esse material foi desenvolvido na disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Carvalho. Para essa atividade, cada aluno realizou uma pesquisa bibliográfica e um vídeo como esse, a fim de compartilhar conhecimento técnico para que esse fique disponível para todos os públicos. A cultura que eu vou abordar nesse vídeo é a ervilhaca, mais especificamente as duas espécies mais ocorrentes na região sul do Brasil. O gênero Vicia teve origem no sul da Europa e no norte da África, abrangendo 160 espécies de plantas leguminosas utilizadas em diversos locais de clima temperado ou subtropical. Na América do Sul, há a ocorrência de 18 espécies. Já no Brasil, destacam-se principalmente a Vicia vilosa e a Vicia sativa, conhecidas popularmente como ervilhaca. Essas plantas podem ser usadas como cobertura de solo ou como alimento animal. A rotação de cultura é uma importante ferramenta para o aumento da produtividade de culturas econômicas, como a soja, o milho, o algodão e o feijão. Essa prática prevê a utilização de diferentes culturas em uma mesma área. E um dos critérios de seleção para a definição dessas culturas é o sistema radicular diferente da planta antecessora. A adoção da rotação de cultura favorece as culturas principais ou as subsequentes, através da descontinuidade dos ciclos de patógenos, dos insetos pragas e das plantas invasoras, além da fixação de nutrientes, ciclagem de nutrientes e melhoria da estrutura física do solo. Com esse propósito e considerando a capacidade de fixação de nitrogênio, a ervilhaca pode ser usada como planta de cobertura. Contudo, a baixa relação carbono-nitrogênio dessa cultura favorece a decomposição da palhada. Isso pode deixar o solo vulnerável aos desgastes físicos pelo processo de erosão, além da perda de nutrientes por lixiviação. Diante disso, então, uma solução para a baixa relação carbono-nitrogênio é o consórcio de ervilhaca com gramíneas como aveia, centeio e azevém, trazendo benefícios não somente para o sistema agrícola, mas também para a pecuária. A ervilhaca possui boa capacidade de rebrote e pode ser utilizada como pastejo direto, feno ou para silagem. A produtividade da cultura varia entre 4 e 7 toneladas de matéria seca por hectare e de 20 a 50 toneladas de matéria verde por hectare, com média de 15 a 20% de proteína bruta. A descrição botânica da ervilhaca diz que ela pertence à ordem das Fabales, família Fabaceae, gênero Vicia. Diversas espécies fazem parte do gênero Vicia, entre elas a Vicia sativa e a Vicia vilosa. A ervilhaca é uma planta herbácea com hábito de crescimento trepador e ou decumbente, caule flexível, podendo atingir até 90 centímetros. As folhas são alternadas compostas com muitos folíolos e presença de gavinhas. As flores são de cor violeta em formato de racimo e subsésseis. Os legumes têm a coloração marrom e podem atingir até 7 centímetros. O número de sementes varia de 4 a 12 e podem variar na coloração verde e cinza. As raízes são profundas e ramificadas. Conforme pode ser visto na imagem, a Vicia sativa e a Vicia vilosa diferem tanto nas flores quanto nas folhas. A Vicia sativa apresenta folhas de formato arredondado e sem pilosidade, enquanto a Vicia vilosa apresenta folhas com pilosidade e em formato oblongo. A ervilhaca é uma planta leguminosa forrageira ou de cobertura de ciclo anual. Se adapta bem em clima temperado e subtropical, de solos argilosos ou arenosos com boa fertilidade, com umidade e acidez controlada, e apresenta sensibilidade ao déficit hídrico e às altas temperaturas, porém elas se adaptam bem em temperaturas mais baixas. Quando comparada com a Vicia sativa, a Vicia vilosa é mais tolerante ao frio e ao déficit hídrico. Porém, a produção de forragem é tardia e o valor nutricional da produção é menor, além de apresentar componentes com potencial de toxicidade para os animais em determinados estádios fenológicos. Os principais genótipos disponíveis de ervilhaca são cultivar barril e SS ametista, representando a Vicia sativa, e cultivar amoreiras e SS esmeralda, representando a Vicia vilosa. A época de semeadura de ervilhaca compreende os meses de março a julho. Quando implantada solteira, a indicação de densidade é de 40 a 60 kg por hectare. Quando implantada consorciada, a densidade de semeadura é de 30 a 40 kg por hectare. A semeadura pode ser feita a lanço ou em linha.
Quando em linha, o espaçamento deve ser de 20 cm com profundidade de sulco não superior a 5 cm, sendo 3 cm a profundidade adequada. De acordo com estudos, a planta fixa mais de 88 kg por hectare de nitrogênio e possui uma relação de 14,1, liberando rapidamente esse elemento. Como dito anteriormente, o consórcio com gramíneas é uma opção para melhorar os resultados da cultura e de outras atividades, como a invernia de gado de corte ou até mesmo a pecuária leiteira, já que nos encontramos na maior bacia produtora de leite do estado. O material destinado para alimentação animal deve ser fornecido antes da floração, considerando relatos de intoxicação de bovinos causados por uma neurotoxina presente na vícia vilosa, ocasionando um quadro clínico chamado de doença granulomatosa sistêmica, como mostra a figura ao lado. A doença ocasiona coceira, queda de pelos, formação de crostas na pele, diarreia, aumento da temperatura e, consequentemente, redução na produção de leite e de peso. Alguns autores relatam ainda que a ocorrência da doença está associada ao tempo de ingestão da planta, que normalmente é acima de 2 semanas. Considerando que a espécie é uma leguminosa e realiza fixação biológica de nitrogênio, a adoção da inoculação de semente é um processo fundamental para que se obtenham os resultados satisfatórios, tanto no que diz respeito à atividade de simbiose entre as bactérias fixadoras e as raízes da planta, quanto na produção de massa seca e massa verde. Além disso, indica-se a realização de adubação com NPK na implantação da cultura. As quantidades são indicadas a partir da análise de solo da área e a correção prévia de acidez quando necessário. Sobre a competitividade com outras espécies, alguns autores relatam que a leguminosa pode causar prejuízos significativos ao concorrer no campo com trigo e a cevada, por exemplo. Contudo, quando utilizada como cobertura de solo ou forragem, a ervilhaca é uma planta eficiente no controle de invasoras. Sobre a ocorrência de insetos praga, pode-se dizer que a ervilhaca está suscetível ao ataque de percevejo barriga verde e, quando associada com outras gramíneas, a ocorrência de insetos como a cigarrinha das pastagens e os tripes, que podem causar problemas para a cultura e também para as culturas associadas ou consorciadas. Quando utilizada para alimentação animal, indica-se o pastejo antes da floração, que ocorre em torno de 130 dias após a semeadura, podendo ser iniciado em torno de 45 dias. Considerando que essa intoxicação está relacionada ao consumo de sementes, causando distúrbios nervosos e até a morte dos bovinos. Quando o destino é feno, o corte pode ocorrer após o rebrote do pastejo. Já para o corte da adubação verde, o tamanho da planta deve estar em torno de 35 cm. Conforme foi visto, então, a ervilhaca pode ser utilizada no manejo do solo, na rotação cultural e também na agropecuária, se mostrando uma alternativa a ser avaliada pelo produtor na tomada de decisão.